desde pequenininho a gente ouve essa informação e eu quero fazer essa pergunta. Sim. Menino, tira esse fone de ouvido do ouvido com um som muito alto, você vai ficar surdo, você vai ter complicações. Tem até uma pergunta no Twitter do Marcos Vac que diz assim, música alta prejudica na audição? Com certeza. Então, deixa eu dar um recado para os funkeiros, o pessoal que usa carro, som alto. Você está prejudicando a sua audição e a nossa, Não só deles, mas a nossa também, né? Com certeza. Agora é o seguinte, claro que aí a gente tem que avaliar o tempo de exposição a esse nível elevado de pressão sonora, de som alto. Fone de ouvido é um perigo porque ele está com a pressão sonora direto no canal auditivo, tá? Geralmente o som é colocado numa altura elevadíssima. Às vezes a gente senta num ônibus ou num lugar que tem uma pessoa com fone, você escuta a música do fone dela. Então, isso é um sinal de excesso de som, tá? Existe uma tabela normativa, uma regulamentação que determina o tempo de exposição para cada nível de som. Então, só para citar um exemplo, tá? Uma pessoa que trabalha num ambiente de barulho, que é medido esse nível, e a gente encontra 85 decibéis de som, seja qual for. Não é necessariamente o ruído de alguma máquina, pode ser barulho. Às vezes é o trânsito também. O trânsito, então tem excessos de barulho em todo canto. 85 decibéis já limita a exposição do indivíduo a 8 horas no máximo naquele ambiente. Mais do que isso, já é risco de perda auditiva. Tecnicamente, efetivamente, o que acontece dentro dessa orelha que você segura aí quando o som alto entra muito forte? Então, nós falamos aqui do canal, passou o som pelo canal auditivo, vibrou o tímpano, que vai estar aqui mais ou menos no meio da orelha, da estrutura, vibra os ossículos que estão aqui na minha mão, grudadinhos no tímpano, tem essas pecinhas aqui, que são os menores ossos do corpo humano, tá? Estão aqui colados. Esses ossículos vão... Agora eu vou tirar uma outra parte aqui, para a gente ver mais aqui, ó. Então aqui a gente vê uns canais circulares, né, fazendo umas ondas. Essa parte aqui, apesar de estar dentro do ouvido, parece que é da audição, mas essa parte é responsável pelo equilíbrio. Então aqui fala labirintite, né? Aqui que acomete esses canais, que são banhados com líquido. E tirando aqui a peça, dá para ver melhor, ó, a gente tem então esse caracol aqui, esse caramujo. Esse caramujo é chamado de cóclea e é dentro dele que estão as células auditivas, que são responsáveis por trabalhar todo esse sistema mecânico que chegou aqui, vibrando, transformar essa vibração no impulso elétrico, que aí vai subir pelo nervo, conduzindo ao teu cérebro. Aí, chegando ao cérebro, que a gente vai entender esse som. Então, respondendo a sua pergunta, é aqui nessa cóclea, nesse caracol, que a gente vai sentir o efeito desse ruído. No tímpano, a gente tendo um excesso de som, por exemplo, acima de 115, 120 decibéis, para vocês terem uma ideia, isso é um som de uma turbina de um jato, de um avião, a gente consegue sentir já a dor, tamanha força do som nessas estruturas. Aí a gente pode ter o tímpano perfurado por pressão, um tiro, né, um foguete que estoura próximo à orelha, isso causa trauma acústico. Agora, esse ruído do dia a dia de trânsito que a gente está exposto, ele acomete mais aqui dentro. Entendi. E, inclusive, eu quero tirar uma dúvida, porque a gente sabe que, geralmente, quando algumas funções do corpo são acometidas, elas influenciam em outras. Sim. Então, eu queria tirar essa dúvida. Quando a pessoa, de repente, está perdendo a audição, ela geralmente não percebe, a não ser que outras pessoas comecem a perceber que ela não tem ouvido direito, às vezes começa a assistir a televisão no último volume. Então, existe uma outra forma da pessoa perceber, talvez influencie em outra função do corpo? Deixa eu aproveitar e colocar o terceiro integrante desse programa. Estava faltando, né? Por favor, Jean. Eu saí daqui de dentro, ó. Eu saí daqui de dentro e cheguei pra cá. O Jean que estava lá no Baixo da Lagoinha. Vamos ver vocês aqui. Eu tô no seu lugar aqui, você vai sentar no meu lugar hoje, então? Eita, vou sentar aqui então, pé da Lu. Doutor, agora já pode responder. Bem-vindo ao Muito bate-papo aqui. E eu cheguei numa hora boa, rapaz, que eu ia perguntar o seguinte, não sei se já perguntaram, onde fica a cera aí dentro? Onde já perguntei. Passamos pela cera. Já passaram? Tá aqui, ó, canal auditivo, a produção geralmente acontece aqui, geralmente não, é aqui mesmo. Então daqui ela é removida. Eu limpo muito o ouvido. Que ouvidão, hein, rapaz? O que é isso? É. Eu limpo muito o ouvido. É ruim limpar muito o ouvido ou não? Nós falamos sobre isso aqui, pastor Jean, aqui a remoção desse cerume ela deve ser feita só aqui na entrada do canal auditivo. Só essa cera que a gente consegue enxergar, não em si mesmo, né, mas que alguém consiga ver aqui. Ah, mas eu não dou conta. Eu enfio o cotonete até aqui, mais ou menos. Aí que tá o problema.
Depois Aqui, ele ó, não- ele- meu cotonete vai até aqui, ó, mais ou menos. Você vai ouvir a bronca que ele deu para quem faz isso aqui. Bom, a pergunta Assiste o programa que você Tá vai bom, vou assistir. Sem dúvida que aqui realmente é uma zona de risco, tá? E a gente falou sobre isso aqui, que o cuidado deve ser só mesmo na entrada. O ideal, gente, é que use o cotovelo para limpar o ouvido. Tá? Brincadeira, Os olhos mas... do ouvido, né? Mas a verdade é que com a ponta da toalha, após o banho, uma toalha úmida, você consegue fazer uma higienização. E o cotonete pode ser usado no pavilhão. Né? A gente tem as estruturas aqui que acumulam poeira, sujeira, o suor. Você pode fazer uma higienização segura com cotonete aqui na parte de fora. Eu não sei se vocês falaram, mas hoje, por exemplo, qual que é o percentual de pessoas que têm perda auditiva no Brasil? Nós não falamos nisso não, mas eu estudei para esse programa e eu colhi dados até do IBGE, fiz alguma pesquisa a respeito disso. Na verdade, a gente tem uma estimativa mundial em torno de 10% da população, que é muita gente. Né? Em Belo Horizonte... Isso nós estamos falando de quantos por cento da perda auditiva? 10% tem perda total? Não. A perda auditiva ela é dividida em 4 graus, né? Da leve, moderada, severa e profunda. São 4 níveis. Então, a gente estima 10% da população mundial dentro desses 4 níveis. Não significa a pessoa que não escuta nada. Hein? Né? Oi? Deixa eu só aproveitar pedido, para você responder a pergunta que a Luciana tinha feito, a gente já Senão volta. Não, e ela, inclusive, está muito ligada a essa que o Jean comentou sobre a perda de audição. Então, Para conta cometer um pouco outras... sobre essa perda de audição e se ela influencia em outras funções de outros órgãos. Na verdade, ela não vai influenciar diretamente órgãos do corpo. A gente pode classificar o cérebro como prejudicado nessa história, porque a gente tem áreas cerebrais que são responsáveis por memória auditiva. Então, se o som não está chegando adequadamente, essas áreas de memória elas vão ficando deterioradas. O que seria a memória auditiva? Então, são áreas do cérebro, que estão aqui nesse osso temporal, na lateral da nossa cabeça, que são responsáveis por guardar todos os sons que a gente vem aprendendo desde a barriga da mãe. Olha que barato. É uma memória auditiva Deus mesmo. é perfeito, Doutor né? Júlio, agora, Perfeito. dentro desses 10% aí, mata uma curiosidade minha aqui. É mais homem ou mais mulher? Mais mulher pelo seguinte... Eu já entendi. Não, Pera agora lá. tá explicado. Não precisa responder. Por isso Não. que as mulheres falam mais, porque elas pensam que a gente não está ouvindo, e como elas não ouvem, e aí... Não vamos ser preconceituosos, né? Não vamos entrar nesse mérito. Tem uma justificativa para isso. Eu chamo para mim a responsabilidade dessa fala. Tudo bem, então, mas tem uma justificativa importante a gente até ressaltar isso, porque a expectativa de vida das mulheres é maior do que os homens, né? Começa por aí, a população feminina é um pouco maior, também, né? então a gente acaba tendo um número um pouco maior de mulheres. Elas, na verdade, se cuidam mais do que nós. Os mesmo? homens falam mais alto, então prejudica Danifica. as mulheres, né? Aqui, deixa eu dizer uma coisa, você pode falar mais baixo, porque você está gritando perto de mim. Não precisa tanto. Mas é mais ou menos essa relação, né? Em relação a ao prejudicial ao organismo, a gente tem esse prejuízo ao cérebro em relação à memória auditiva. Vamos entender isso na prática? O som do S, a gente fala sensação, tem muito S. Né? Esse som do S, ele está gravado no nosso cérebro, a gente escuta ele e reconhece que é o som do S, e fala, é S, isso é um S. Tá? Então, existe uma memória auditiva. Se eu tenho uma privação desse som, ou seja, eu não estou escutando esse som mais, essa memória auditiva ela começa a ficar deteriorada, ela começa a se perder. Então, no momento que a gente coloca um aparelho auditivo, por exemplo, e esse som retorna, esse som soa estranho para aquela pessoa que passou, às vezes, décadas sem escutar um som de um S. Por isso que quando a pessoa coloca o aparelho auditivo, ela fala, eu não estou ouvindo tão bem, não estou perfeito, porque perdeu essa memória, não é necessariamente o problema no aparelho. Exatamente, esse é um dos motivos, né? Essa adaptação a voltar a ouvir, reaprender a ouvir os sons. Então, não acontece na mesma hora. Agora, a questão de influenciar em outras funções, quando a pessoa perde a audição, isso acontece? Vai acontecer mais do lado emocional. Não no corpo em si, eu falei da parte cerebral, mas na parte emocional a gente detecta uma irritabilidade aumentada, né, uma falta de paciência e uma coisa que é muito séria, depressão e isolamento. Muitas pessoas começam a evitar o contato com outras pessoas porque tem dificuldade de comunicação, não escuta bem, responde as coisas erradas, trocadas. Então, para evitar constrangimento, foge do vizinho, encontra o vizinho do prédio, já corre, porque não vou nem conversar, não quero passar vergonha, essa que é a verdade. Né? Agora, então, doutor, temos isolamento. Vou te pedir um favor, nós estamos com o nosso tempo quase estourado, praticamente, porque para televisão é assim, voa, né? Parece que voa. Tá certo. Eu queria que você terminasse de explanar o vídeo, só para a gente ter uma base, assim, geral, né? bem geral do que é esse órgão maravilhoso e também deixar, pelo amor de Deus, seus contatos, porque, como você disse, o Jean perguntou, são 10% da população sofre com essa perda auditiva, muita gente vai entrar lá no seu consultório para saber o que está acontecendo, pelo menos o exame de audiometria, que é o básico, né? É o início aí para a gente detectar. Existe realmente esse exame de audiometria, a gente faz para detectar o grau, que a gente comentou aqui agora, da perda de audição, completando aqui o sistema auditivo. Então,
Então a gente falou da entrada, a orelha média, que é onde está o tímpano, ela delimita a orelha externa da orelha média, que a nossa telespectadora falou que está com infecção. É onde a gente realmente tem as infecções que dói, o ouvido fica purgando, saindo pus, então acomete essa estrutura aqui mediana. E mais para cá, mais para dentro, né, do ouvido, foi onde eu retirei aqui a estrutura que é a parte elétrica do sistema todo, que é a cóclea, e aí vem o nervo auditivo. Do nervo auditivo ainda sobe, gente, para a parte aqui da nossa nuca, onde tem o tronco encefálico, né? Não é o cérebro ainda, mas o tronco encefálico ele já tem funções auditivas, de localização, já começa a ter algumas funções que a gente usa na audição até sem saber. Então, se tomar uma pancada aqui na nuca, pode prejudicar o ouvido, por exemplo? Funções auditivas, né? Já começa a ter problemas auditivos. Existem exames eletrofisiológicos, ligam eletrodos na cabeça, no ouvido, para detectar, inclusive, essa parte aqui. A audiometria que você falou, Maurício, ela vai detectar os problemas, né, que acometem esse caracol. A audiometria ela avalia aqui. Claro que para a gente ter uma resposta daqui, esse estímulo ele sobe pelo nervo, vai ao cérebro, volta, para a gente responder o que escutou. Agora, tem uma outra pergunta também. Da população mundial que tem mais problemas com audição, tem algum perfil dentro do mapa do globo, mapa mundi, que você vê mais problemas de audição ali nessa ou naquela região ou não? Não, na verdade, a concentração maior de perda auditiva geralmente está nos grandes centros mesmo, como a gente está aqui em Belo Horizonte, né, a questão de ruído é agravante. Então, quer dizer, os americanos podem sofrer muita perda auditiva? Sim, em relação... Eu estou perguntando porque os brasileiros, quando não sabem falar inglês, vão falar com os americanos e falam assim, meu nome é Jean, achando que o cara vai entender. Vai no grito, né? Vai no grito. O cara não é surdo, o cara só não sabe falar português. Mas países muito populosos, expostos a muito ruído, né? Países que têm cidades com muito... metrópoles. As grandes metrópoles. Nós estamos vivendo... Então, essa coisa de frio, calor, essas intempéries não prejudicam a audição? Não tem uma relação direta com Entendi. isso. A alimentação tem a ver com a perda auditiva, né? A hereditariedade, sem dúvida, tem A alimentação também tem? A alimentação também. Existem até medicamentos que causam perda auditiva, que são chamados ototóxicos. Então, até isso. Por isso que a gente recomenda, toda a área de saúde recomenda não tomar medicamentos sem orientação médica. Inclusive, se sentiu dor de ouvido, nada fica pingando as coisas no É um ouvido. erro muito comum, né? Vem lá dos avós, nossos antepassados, esse hábito de usar querosene quente, óleo de azeite quente no ouvido pingando. Toda fonte de calor, ela traz um alívio para a dor de ouvido. Mas não uma bolsa resolve. quente. Mas, exatamente, trazendo riscos também, porque se você coloca um líquido quente no ouvido, você vai perfurar tímpano, provavelmente, que pode já estar até perfurado. Então, isso causa também alguns malefícios. Bom, eu não sei se vocês falaram do tipo de alimento que pode causar... Gente, eu não sei, é porque eu não estava aqui, não. Eu estava fora. Estava vindo para cá. Senão eu vou achar que eu sou surdo. Não, vocês falaram sobre que tipo de alimento que pode causar esse problema na audição? Na verdade, a gente não pode trazer também uma preocupação em excesso à população em relação à alimentação, mas claro que todo alimento com excesso de cafeína, de estimulantes, eles trazem problemas não só à audição, mas também ao labirinto que eu mostrei aqui, que são esses canais circulares que são responsáveis pelo equilíbrio. Então, inclusive, pessoas que têm labirintite, têm tontura, né, sentem vertigem, com a ingestão desses alimentos estimulantes, como a cafeína, que é muito comum, refrigerantes, eles estimulam a circulação desse líquido aqui e o indivíduo sente tontura. Então, assim também com a audição, o mesmo líquido que banha esses canais, ele também banha a parte responsável pela audição. Então, são funções diferentes pelo mesmo líquido, mas existe uma estimulação aqui que pode causar até uma fadiga do sistema.